Olá pessoal, Leandro Lopes aqui falando, professor de Teologia. Hoje, dando prosseguimento na nossa aula, Língua e Cultura Hebraica 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui na unidade 5 da nossa disciplina. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui dos grupos sociais e os movimentos religiosos ali da cultura hebraica, né? Aqueles dias ali de Jesus, aqueles dias ali dos discípulos, né? Pessoal, os dois principais grupos religiosos ali nos dias de Jesus eram os fariseus e os saduceus, né? A palavra fariseu, muitos entendem, embora seja debatido, né, o sentido etimológico da palavra fariseu, mas muitos ali entendem que fariseu significa algo como separado, né? E os fariseus, eles surgem ali dentro do contexto histórico do livro de Macabeus, né? Um livro considerado apócrifo, aquele que não foi considerado como divino, como inspirado. Mas é um livro muito interessante, porque mostra alguns eventos, mostra milagres, mostra algumas coisas que, para nós entendermos, inclusive, o Novo Testamento, nós temos que entender lá o livro de Macabeus. Ou seja, em outras palavras, o livro de Macabeus ele vai servir de pano de fundo para se entender ali o Novo Testamento. Okay? Então, veja, os fariseus eles surgem naquele contexto ali de Macabeus, originalmente sendo um grupo religioso, mas que, ao decorrer do tempo, ali eles vão se tornando também um grupo político, né? E os fariseus, pessoal, tinham como característica um grande essa questão religiosa, né, de observar a lei. Eles tinham essa característica também de ter uma grande influência no meio da sociedade judaica. Eles eram muito respeitados, né? Embora muitos não gostassem deles, mas ele era um povo respeitado também por conta ali pelo fato de eles serem influentes, né? Eles eram ali pessoas que tinham ali a lei como a sua prática, né? Então veja, o outro grupo que era rival, digamos assim, dos fariseus eram os saduceus, que eles eram menores, né, em questão de números. Os fariseus eram bem maiores do que eles, mas eles faziam muito também essa parte da aristocracia sacerdotal ali, né? Então eles tinham uma certa influência também ali. Então esses dois grupos, pessoal, eles tinham como característica a qual, espiritualmente, teologicamente falando, os fariseus eles acreditavam ali em anjos, acreditavam em espíritos, em inferno e tudo mais. Já os saduceus eles já não acreditavam nisso, né? Eles já seguiam um outro ensinamento, outra interpretação, né? Tanto é que os saduceus ali, posteriormente ali, eles vão acabar seguindo somente a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que é o nosso Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Pentateuco. Então, os fariseus e os saduceus vão ser os dois principais grupos religiosos ali da sociedade judaica nos dias de Jesus, né? Tem outro grupo, pessoal, os essênios, que a Bíblia não menciona, mas que faz parte daquele contexto também, a qual eles acabam se separando do templo. Eles acabam se separando de Jerusalém e indo viver no deserto. Porque os essênios eles acreditavam que os fariseus, por exemplo, tinham ali se corrompido, né? Então, basicamente, os essênios eles buscavam uma vida mais piedosa, uma vida mais de acordo com o que Deus queria, né? Então, eles entendiam que os fariseus, por exemplo, tinham corrompido o templo, né? Então, os essênios acabam vivendo no deserto. Então, tem alguns historiadores e teólogos, eles falam que João Batista pode ter sido um essênio, e até Jesus, alguns entendem que até Jesus pode ter sido um essênio também. Mas quando se trata de João Batista, muitos têm até argumentos fortes também. Talvez pelo fato também de que João Batista ele veio justamente do deserto, proclamando, né, a vinda do Messias ali, cumprindo aquela famosa passagem lá de Isaías, né, da voz do que clama no deserto, né, endireitai, aplanai os caminhos do Senhor. Então, quando João Batista ele proclama essa palavra, está sendo cumprida aquilo que Isaías falou há mais de 500, 600 anos
antes. Né? Então, talvez, como está no contexto de deserto ali, talvez seja por isso que muitos acabam ali entendendo que João Batista ele era um essênio também. Os essênios, eles viviam de uma maneira mais simples, né? Uma maneira bem mais simples dos que fariseus e saduceus, né? Essa é uma outra característica deles. Porém, pessoal, dentro disso, vai ter também os movimentos revolucionários, né? Que eram movimentos, pessoal, que buscavam a libertação judaica ali do domínio, no caso ali, agora, romano. Né? Quando a gente pega, pessoal, a história de Israel, a gente vai ver que foi muito comum o povo de Deus ali ser muito dominado pelos outros povos, subjugado por outros povos. Claro que é sempre bom a gente frisar que muitas vezes ele foi uma permissão de Deus, até por conta da quebra da aliança, como uma consequência dos pecados do povo. E assim Deus permitia outros povos ali dominarem sobre o seu povo e até servir de instrumento de castigo até, né? Um instrumento até de pedagógico para fazer o povo entender muitas coisas relacionadas ali a Deus, né? Então, mas dentro da história do povo de Deus ali, tanto o antigo como o novo, era uma história de muito domínio sobre o povo de Israel. Então o povo, digamos assim, já estava cansado daquilo. Então agora o império que dominava no mundo agora era o Império Romano, o império poderoso que agora dominava o mundo. Então veja, um ponto interessante, nos dias de Jesus, alguns pontos do Novo Testamento, para nós entendermos, está dentro desse contexto a qual quem dominava era o Império Romano, naqueles dias. Né? Então veja, dentro desses movimentos revolucionários existiam os sicários, por exemplo, os sicários, os zelotes, né? Por isso, pessoal, que a gente vai entender que na crucificação ali de Jesus, dentro daquele contexto, e até antes ali da crucificação, quando Jesus está sendo julgado ali, quando ali Pilatos ele pede para o povo escolher entre Barrabás e Jesus. E ali eles vão escolher quem? Barrabás. Mas é interessante que tem um fundo histórico por trás disso. Por quê? Porque dentro ali daquele contexto, pessoal, Barrabás é considerado um herói. Por quê? O quê? Porque ele lutava contra a dominação estrangeira sobre o povo judeu. Então, dentro da mentalidade judaica ali, ele era um herói. E o criminoso era quem? Jesus. É claro que tem toda uma questão histórica e teológica por trás também. Mas eu estou aqui trazendo essa questão histórica de que, dentro desses movimentos revolucionários, de serem contra a dominação estrangeira sobre o povo, pelo aquele contexto ali, por mais que Barrabás era homicida, por mais que ele era uma pessoa que levantava ali rebeliões e tudo mais, mas dentro da mentalidade judaica ali, ele era um herói, porque ele estava lutando contra a dominação estrangeira. Né? Claro que a escolha de Jesus ali para ser crucificado, a gente sabe que tem toda uma questão, um propósito de Deus, né, de morrer pelos pecados da humanidade, dentre outras coisas mais. Né? Mas, historicamente falando, Barrabás ele era considerado um herói ali, dentro desse contexto. Tá, ok? Então, veja, pessoal, os saduceus e os fariseus foram os dois principais grupos religiosos ali do Novo Testamento, nos dias de Jesus. Os essênios, por mais que eles não são mencionados ali, mas é um povo que teve ali uma característica também de buscar a Deus dentro daquilo que eles entendiam, né? Eles viviam no deserto de uma maneira bem mais simples, eles esperavam ali também o Messias, né? E tem outras características ali também, que diferenciava ali da crença dos fariseus, por exemplo, de outros judeus. Tá? E outro ponto são os movimentos revolucionários, né? Esses homens que lutavam ali contra a dominação estrangeira. Tá bom, pessoal? Então nós ficamos aqui na nossa aula, na nossa conversa. Até a próxima.